Olá, como vai você? Espero que esteja tudo bem, que esse vídeo te encontre num momento bom, que possamos nesse encontro trocar energias boas com o universo e, e que isso nos inspire bons pensamentos. Eu sou o Gabriel, sou um dos palestrantes aqui do Espaço Hamed e estarei com vocês hoje para falar sobre privações voluntárias. Um pouco da inspiração desse tema de hoje está relacionado ao período que estamos aí, pós-carnaval, entre o carnaval e a Páscoa, né? Que para os católicos é o período aí da quaresma, mas outras filosofias, né, também praticam isso de outras formas, como o mês do Ramadã, enfim, outras filosofias, outras culturas também praticam privações voluntárias, seguindo as suas regras e suas ideias, suas tradições, né? E a mensagem de abertura, aliás, antes de fazermos a nossa abertura, vamos fazer uma mentalização, uma oração para nos conectar com Deus e vamos pedir que nos ajude, Deus sendo onipresente, que possa nos envolver neste momento com a sua presença, sua luz, e que isso nos traga inspiração e a abertura dos nossos pensamentos para que entendamos esse tema de uma forma que nos seja útil, de uma forma que nos ajude a viver melhor e que de alguma forma saiamos desse vídeo de uma maneira melhor do que quando aqui chegamos. Então vamos lá. Eu sempre falo aqui nos encontros que eu estou ao vivo que eu tenho uma orientação espírita kardecista e, embora o Espaço Hamed seja uma instituição que fala sobre várias coisas, eu trago essa linha para as para os meus momentos, né? E tem sobre privações voluntárias na literatura de Kardec, para quem ainda não o conhece e gostaria de conhecer. Kardec foi o codificador da doutrina espírita, ele que trouxe ao mundo os livros básicos do espiritismo, dentre eles o Livro dos Espíritos. E no Livro dos Espíritos temos uma parte, que é a terceira parte, que se chama das leis morais, que são as leis de Deus nessa perspectiva cultural, filosófica. E uma das leis, que ele intitula aqui como quarta lei, é a lei da conservação. Dentro da lei da conservação tem um tópico chamado o necessário e o supérfluo, e em seguida vem um tópico chamado privações voluntárias. E aí o texto vem apresentando, né? Por exemplo, a primeira pergunta aqui do texto é: a lei de conservação obriga o homem, uma pessoa, a prover as necessidades do corpo? A pergunta de Kardec. Kardec montou seus livros, ou trouxe a codificação espírita, em forma de perguntas e respostas.
Então ele perguntava aos espíritos, algo que ele tinha curiosidade, e os espíritos respondiam. Então Kardec perguntou: a lei da conservação obriga o homem a prover as necessidades do corpo? E os espíritos responderam: sim, porque sem força e saúde é impossível o trabalho. E aí a segunda pergunta é: merece censura o homem procurar o bem-estar? Ou seja, tá certo procurar o bem-estar ou não? Não tá certo, tem que modificar isso, né? E merece uma censura. O que vocês acham que os espíritos responderam? Tá certo buscar o bem-estar? Não tá? Os espíritos responderam: é natural o desejo do bem-estar. Deus só proíbe o abuso, por ser contrário à conservação. Então, se eu desperdiço água, aproveitando que estamos em tempos de crise hídrica, tá desperdiçando água lá, jogando água no quintal para lavar o quintal, que podia ser passado uma vassoura. Senta para comer, pega 1 quilo de comida e come 200 gramas, e joga fora 800 gramas de comida que poderia alimentar alguém. Tudo isso é abuso, né? E tudo isso é contrário à lei da conservação. E, seguindo com a resposta dos espíritos, ele não condena a procura do bem-estar, desde que não seja conseguido à custa de outrem, e não venha a diminuir-vos nem as forças físicas nem as forças morais. Então, quer dizer, tá certo eu buscar uma promoção no trabalho para receber um dinheiro a mais, para ter mais conforto na minha casa? Sim, está certíssimo e é natural. Agora, tá certo para obter esse conforto, essa promoção, esse salário melhor? Tá certo eu puxar o tapete da coleguinha, do coleguinha? Não, tá errado. Aí você está incorrendo ali no prejuízo a alguém, você está prejudicando alguém quando faz isso. Então, né, perceba, não é o que, né? O que seria: posso buscar o bem-estar? Sim, pode, deve, tá tudo bem, é natural. Agora o problema está no como fazer, como você vai fazer isso. Se você fizer de uma forma honesta, ética, sem prejuízo a outrem ou a si mesmo, ok, boa sorte. E se conseguir, parabéns. Não fez dessa forma, vai ter uma consequência. E aí vem a pergunta da palestra, que motiva o nosso encontro de hoje. São meritórios aos olhos de Deus as privações voluntárias, com o objetivo de uma expiação igualmente voluntária? O que vocês acham? Bom, a resposta dos espíritos é: fazei o bem aos vossos semelhantes, e mais mérito tereis. Então, quer dizer, eu me privo de alguma coisa voluntariamente, ou eu ajudo alguém? Qual dos dois vai me dar mais mérito, digamos assim? Qual dos dois é melhor, digamos dessa forma? Ajudar alguém é melhor do que se privar voluntariamente. Então, vamos pegar um exemplo. Eu tenho condições de me alimentar e que bom, graças a Deus, né? Sou uma pessoa abençoada, privilegiada nesse sentido. O que é melhor? Eu parar de comer e passar fome para me igualar a uma pessoa que infelizmente não tem recursos e não consegue fazer todas as refeições? Ou é melhor eu, com os meus recursos, o meu privilégio, as minhas possibilidades, auxiliar, fazer o bem
e ajudar aquelas pessoas que não conseguem fazer todas as refeições a fazer a refeição. Então é um exemplo prático do cotidiano. Você sai na rua, todo farol tem alguém, você sai de uma estação de metrô, você encontra pessoas em situação de rua, pessoas que precisam de um apoio, ou você pode procurar uma instituição organizada e tudo mais, e ali você vai encontrar pessoas com todos os tipos de necessidades, desde abrigos para crianças que foram abandonadas pelos genitores, até idosos que foram abandonados por seus filhos. Ou, enfim, que estão ali em situação também de abandono. Tem de tudo, tem um espectro, uma gama, um leque de opções para fazer o bem. Nem que seja pela natureza, pode ser pela natureza, pode ser pelos animais, pode ser qualquer coisa, desde que faça o bem. Então o comparativo aqui que Kardec traz é: eu me privo das coisas e passo necessidade para espiar uma situação, para experimentar na pele uma situação, ou eu aproveito que eu tenho bastante recurso ou recurso suficiente, em vez de desperdiçar jogando comida fora, eu ajudo uma instituição ou alguém que precisa de alimento. A resposta dos espíritos foi clara: mais mérito tem você fazer o bem aos vossos semelhantes. Mas Kardec não para por aí, ele segue. Kardec é cheio das perguntas, ele estava inspirado esses dias aqui que ele fez as construções do livro dos Espíritos. Ele pergunta: haverá alguma privação voluntária que seja meritória? Então quer dizer, você está me falando aqui, Espírito, que é melhor eu fazer o bem do que eu me privar voluntariamente. Entendi. Agora, tem alguma privação voluntária que realmente vai me dar um mérito ali de realmente me impulsionar para uma evolução que vai me ajudar a ser uma pessoa melhor? E o Espírito responde: sim, existe. A privação dos gozos inúteis. Aqui é um fazendo pergunta boa e as respostas vindo aqui sem direto e reto na lata. Tem uma privação que é muito boa para vocês aí, ó. A privação dos gozos inúteis. Porque desprende da matéria, esse é o texto, tá? Desprende da matéria o homem e eleva a alma. Meritório é resistir à tentação que arrasta aos excessos ou ao gozo das coisas inúteis. É o homem tirar do que lhe é necessário para dar aos que carecem do bastante. Se a privação não passar de simulacro, será uma irrisão. O Kardec escreveu difícil, mas a gente precisa saber aqui, relembrar que esse livro aqui, ele foi escrito em 1868. Então até que tá uma linguagem que dá para escrever. Kardec, ele é da França, então ainda temos as questões de tradução, né? Mas a mensagem aqui, tirando as palavras difíceis, né, as palavras que a gente não escuta muito, é muito clara. Existem algumas privações que são meritórias e essas privações voluntárias são dos gozos inúteis. Ou a gente poderia falar no tempo de hoje de excessos de gozos, né? Gozos, vamos compreender qualquer tipo de bem-estar ou lazer, diversão, ou enfim, prazeres em geral, coisas que geram prazer em geral,
Mas na perspectiva, aqui ele fala do inúteis, mas também a gente pode pensar na perspectiva que foi trazida na questão anterior, que é dos excessos. Então, excesso de descanso. Eu adoro descansar, é super necessário. Eu adoro dormir, é super necessário. Eu adoro estar com os meus amigos, é super necessário. Eu adoro passar o feed aqui do Instagram e ficar vendo horas e horas de conteúdo. Quando eu vejo, já passou 2, 3 horas e eu tô passando o dedo aqui e nem percebo. Ótimo, não tem problema. O problema está no excesso. Que eu fique 3 horas, ou 4 horas, ou 2 horas todo dia passando feed, em 10 dias, eu perdi um dia, né? Se a gente falar de 24 horas, 2 horas por dia, tá, 12 dias. A cada 12 dias eu perco um. Eu perco um dia de vida inteiro a cada 12 dias. Só passando feed. Pode ser que tenha coisas úteis, pode ser que. Pode ser, mas. Pensa aí, geralmente o que tem na timeline é mais útil ou é mais dancinha? Ou é mais um conteúdo que no fim do dia você não lembra absolutamente nada do que você viu? Eu passei 2 horas do meu dia vendo o feed e hoje me lembra uma coisa que mudou sua vida ou que foi útil pra você do último feed que você viu. Alguém vai ter uma resposta, vai falar, eu vi tal coisa e isso foi bom pra mim. Tá, sempre existe recessões que confirmam a regra. Não estou dizendo que não exista. Depende do seu algoritmo, depende de outras coisas, é claro. Perceba, não é uma crítica a usar as redes sociais, ou seja lá o que for. Faça. O próprio texto falou lá, não, vai lá, se diverte, vai lá, aproveita, mas sem excesso. Perceba, não é a atividade, é o excesso. O foco do negócio é o excesso. Comida. Comida é uma maravilhosa, é o momento melhor do dia ali. Às vezes, quando você consegue ainda ir num restaurante, ou você consegue estar com pessoas e fazer um almoço maior com mais gente, ou uma refeição com aquelas pessoas que você gosta, é uma delícia, tem as risadas, etc. E aí a gente pode ir, por exemplo, num rodízio e querer sair de lá rolando. Onde está o excesso? Onde está o gozo inútil? Em sair rolando. Vai lá, come, mas experimenta um de cada, mas tenta não fazer disso um negócio que vai te causar um mal-estar físico, por exemplo. Né? Sair rolando, sair com aquela sensação de pesado, né? Sair com, nossa, não consigo andar, né? Tô passando mal. Quem nunca, né? Assim, acontece, gente. A gente come com os olhos, come com vários sentidos. O cheiro da comida é atraente. Tudo isso é compreensível. É isso que Kardec e os espíritos trazem. Tudo isso é muito compreensível, mas se você for se privar de alguma coisa, se priva dessas coisas que podem te prejudicar ou que são abusos, né? Isso só vai te fazer bem. Então vamos dizer, não é uma coisa contra quem faz, perceba, eu já vou dar o aviso antes que é para não ser mal compreendido. Vamos dizer que a gente fume ou beba em excesso, ou tem algum outro hábito destrutivo qualquer. Posso dar um exemplo aqui, ó. Andar muito rápido, acelerando muito no carro, ou ficar cortando os carros como um maluco, ou falar mal da vizinha, do vizinho, da colega, do colega de trabalho. Existem tantos vícios do dia a dia
que são nocivos, que não nos ajudam em absolutamente nada. E que se for escolher alguma coisa para se privar, a indicação do Kardec aqui por meio do livro dos Espíritos é justamente a desses hábitos, né? Das coisas que não são boas para nós. Porque quem não gosta de tomar um cafezinho e contar uma fofoquinha? Somos humanos, né, gente? Pra que fingir que não? Mas é prazeroso, dá uma sensação boa ali na hora, no momento. Mas é um gozo inútil. Pelo contrário, na verdade, você às vezes está falando mal de uma pessoa, está contando de uma pessoa, está expondo uma pessoa, não está colaborando, né? Assim, prejudicando a si mesmo ou a outrem. Essa é a medida que, quando eu aprendi, para mim fez muito sentido. Qual é a régua para tomar uma boa decisão? A régua para tomar uma boa decisão é 2 pontos. Essa decisão me prejudica ou prejudica a outra pessoa? Se a resposta for sim, não faça. Excelente régua. Ficou mais claro do que isso? Nem sei. É só a parede aqui, ó, do fundo, né? Então, qual que é o limite do gozo, né? Do prazer? O limite é quando passa a te prejudicar ou tá prejudicando alguém. Porque se você tá lá rolando depois de ter comido a montanha de comida, você tá se prejudicando, tá afetando o seu corpo. Se você tá fumando um cigarro ou tá enchendo a cara ali todo dia, tá prejudicando o seu corpo. E se eventualmente você beber e dirigir, ainda tem o potencial, o risco potencial de causar um acidente e machucar alguém. Eu estou me prejudicando e tenho potencial para prejudicar a outrem. Então é aí que a gente começa a rever os nossos hábitos e é isso que faz com que nós tenhamos que decidir. Vou continuar me jogando no risco ou vou voluntariamente me privar desses gozos inúteis e vou começar a ter uma atitude mais previdente, mais, como diríamos, de alto amor. Vou deixar uma provocação aqui, hein? Você acha que você se ama? E você acha que atitudes, não são as pessoas, hein? Pelo amor de Deus. De novo, ó, as atitudes de alcoolismo, as atitudes de fumo, as atitudes de brigas, seja física, seja verbal, a atitude de dirigir embriagado, a atitude de dirigir no trânsito como um maluco, virando para cá, virando para lá, cortando o carro, cortando na frente, não parando no farol vermelho. Perceba, eu não estou falando das pessoas, estou falando de atitudes. Atitudes que são cotidianas. Se você pisar fora de casa, você vê isso aí que eu estou falando. Eu não estou escrevendo nada anormal da nossa rotina. De qualquer rotina, de qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, né? Essas atitudes, elas expõem a gente a um potencial de risco e dano e prejuízo ao nosso corpo físico, ou ao nosso corpo mental, ou ao nosso corpo sentimental, ou ao nosso bem-estar de alguma forma. Essas atitudes, elas são coerentes como uma atitude de quem se ama? Pã. E aí, para fechar a tampa, fechar nosso encontro de hoje,
que está interessante, pelo menos eu estou gostando bastante de pensar e compartilhar esses pensamentos com vocês. Deixe um comentário aí se quiser, que a gente pode estender esse assunto. Fazendo esse comparativo de que essas atitudes elas não fecham com, ou podem ser que fechem na sua opinião, mas trarei a minha. Essas atitudes que não são coerentes com o amor próprio, se isso está acontecendo, a gente não está seguindo aquele único pedido de Jesus, que foi: ame a Deus acima de todas as coisas e ame ao próximo como a si mesmo. Se eu não me amo, como eu amarei ao próximo? Fica mais essa reflexão aí. Se não amo ao próximo, não amo a mim mesmo, como amarei a Deus? Pã. E aí volta-se ao ciclo básico, porque se essa base não andou, não adianta a gente querer avançar muito em muitas outras coisas, sendo que o básico não está sendo bem feito. Então vamos tentar o básico bem feito e depois a gente vê se incrementa com alguma outra coisa que possa ser diferente ou possa ser a mais. Mas fechando então esse nosso encontro de hoje, para quem faz quaresma, boa quaresma. Para quem está no Ramadã, bom Ramadã. Para quem faz outros tipos de jejuns, boa sorte. Que a sua jornada seja libertadora, seja purificadora, que você encontre aquilo que você busca, porque ninguém faz nada se não achar que tem valor, né? Se vocês entendem que tem valor nisso, façam, encontrem o valor, se reenergizem e desfrutem desse momento para ter a vida mais feliz possível, mais alegre possível, mais completa possível, né? Então, nosso desejo de hoje, para finalizarmos, é um desejo do bem, para que todos se sintam energizados, harmonizados, vitalizados, por caso escolham uma privação voluntária. E se escolher não fazer uma privação voluntária, também receba a mesma energia, o mesmo desejo do bem. Que todos nós tenhamos isso, porque é isso que fará de nós uma sociedade melhor, mais justa, mais legal de conviver, né? Que eu possa sair à rua sem medo de nada, né? Enfim, melhora mais para mim mesmo quando melhora para todos. Um dia talvez a gente consiga entender isso de uma forma prática e não só teórica. Certo? Então, que Deus abençoe a todos, estejam com vocês estejam com eles, nós estejamos com eles, que eles seria Deus, Jesus, os espíritos que nos acompanham, os nossos guias, os amigos espirituais, os anjos da guarda, os santos, enfim, o que quer que tenha, os orixás, o que quer que tenha na sua convicção religiosa, de guardião de energia superior, que ele esteja com você te acompanhando. E é isso. Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.